Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite da ANAB para participar desse seminário e também aproveito para parabenizá-la por essa iniciativa. A ANAB, sob essa nova gestão, que é caracterizada pela democracia, tem propiciado debates muito ricos aos seus associados e aos funcionários do Banco do Brasil. E a CACI é um assunto que urge fazer parte desses debates. Eu vou falar sobre os planos da CACI e a nossa rede de atendimento, especialmente a rede de credenciados. Mas antes eu gostaria apenas de relembrar um pouquinho da nossa história. A nossa CACI vai completar agora em janeiro 70 anos de vida, dia 27 de janeiro. Foi fundada em 27 de janeiro de 44 por um grupo de funcionários que tinha por objetivo ressarcir as despesas de saúde dessa população, que no primeiro ano teve 3.500 associados de um total de 7.200 funcionários do banco. E hoje a CACI está presente nos 27 estados da federação. Nós assistimos a mais de 850 mil vidas. Temos uma central de atendimento na cidade de São Paulo e temos uma central de pagamentos em Brasília. A nossa gestão é compartilhada entre associados indicados pelo patrocinador e associados indicados pelos próprios associados, eleitos pelos associados. E dessa forma de gestão, eu diria que nós não podemos abrir mão jamais. Nós administramos 3 planos de saúde e mais o plano dos funcionários da CACI. Nós temos o nosso CACI Família, que nós chamamos de CACI Família 1, que ele é anterior à legislação, a Lei 9656 de 98, e, portanto, não está submetido a atender o rol da INS, portanto, a cobertura deste plano é um pouco menor do que a do nosso plano 2, que foi instituído após a edição da Lei 9656. E que tem um rol que atende, que tem uma cobertura maior do que o próprio rol da ANS. E o nosso plano de associados, além do plano dos funcionários da CACI. O nosso plano de associados é um plano coletivo empresarial que atende aos nossos associados e seus dependentes, funcionários do Banco do Brasil e seus dependentes, e ele é o plano que deu origem à nossa CACI, lá em 1944. O CACI Família 1 é um plano coletivo por adesão e, portanto, ele é regido por força contratual. Já o CACI Família 2 é um plano coletivo empresarial, e que é adaptado pela Lei 9656 e goza de maiores coberturas em relação ao Família 1. E é possível migrar, quem estiver no CACI Família 1, pode migrar para o CACI Família 2, que oferece uma maior cobertura, embora o preço seja um pouco maior. O plano FUNCI-CACI, que é o do nosso funcionalismo, é um plano coletivo empresarial também, subsidiado pela entidade CACI, com a coparticipação dos seus funcionários e dos seus empregados na utilização das suas coberturas. Nós temos no plano de associados 420 mil associados. Nós temos em torno de 65 mil beneficiários com mais de 70 anos. E temos um dado que muito nos orgulha, porque nós fechamos 2012 com 78 mulheres e 13 homens com mais de 100 anos. Dificilmente nós encontraremos isso num plano de mercado. O preço seria impagável. E nós temos esse contingente de pessoas nessa faixa etária. Isso demonstra a preocupação da CACI com o seu associado, com a saúde do seu associado. Nós temos 124 mil pessoas associadas com idade entre 2 a 18 anos, 19 a 28 anos nós temos 115 mil pessoas, temos 132 mil pessoas com idade entre 29 e 38 anos, temos 90 mil pessoas com idade entre 39 e 48 anos, temos 101 mil pessoas com idade entre 49 e 58 anos,
e temos 133 mil pessoas com idade superior a 59 anos. Se pegarmos a idade de 38 até 59 anos ou mais, nós teremos 45% dos associados, praticamente 46% dos nossos associados, que em 20 anos estarão todos com idade superior a 59 anos ou mais. É lógico que eu não estou levando em consideração aqui as pessoas novas que entrarão no banco já nessa faixa etária e também não estou levando em consideração aqui os óbitos que infelizmente irão acontecer. Mas essa é uma preocupação que devemos ter, porque não há entrada de novos funcionários nas faixas etárias inferiores na mesma proporção em que nós estamos envelhecendo. E isso é um problema. Essas mudanças demográficas reforçam a necessidade e a demanda por cuidados com a saúde. No mundo todo, hoje, os custos têm pressionado os recursos financeiros dos governos e das próprias seguradoras da pessoa. No caso da CACI, o grande desafio nosso é conciliar uma despesa crescente com uma receita atrelada ao reajuste salarial do pessoal da ativa e aos reajustes dos aposentados através da Previ e através do INSS. E não há como fechar essa conta reduzindo despesa administrativa e muito menos ainda reduzindo a despesa básica, que é a despesa assistencial, que é a despesa com serviços médicos, hospitalares, laboratoriais, da rede credenciada, parte dos custos dos nossos serviços próprios, as despesas com a política de assistência farmacêutica e outros programas que a nossa CACI tem, visando a prevenção e a melhor qualidade de vida dos nossos associados. Sim, nós temos lições de casa para fazer, sim, estamos trabalhando muito nesse sentido. Nós negociamos a compra em escala, só para citar algumas, nós negociamos a compra em escala nacional de stent e reduzimos o preço pela metade. Centralizamos a compra de OPME e negociamos diretamente com fornecedores das melhores marcas e também estamos reduzindo os valores pagos. Estamos ampliando as auditorias nos prestadores que possuem os maiores faturamentos anuais. Já fechamos praticamente o convênio com a Albert Einstein para segunda opinião para cirurgias de coluna e cirurgias bucomaxilofacial. E aí, só para citar um exemplo, recentemente uma nossa associada precisou fazer uma cirurgia bucomaxilofacial e o médico que iria fazer a cirurgia pediu R$371 mil só em material. Conversamos com essa associada e a encaminhamos para uma segunda opinião no Albert Einstein. O resultado é que ela precisa sim fazer a cirurgia, mas não precisa colocar nenhum pino, nenhuma placa, nenhum material. Portanto, somente numa cirurgia se economizou de material R$371 mil. Esse é um trabalho que estamos fazendo. Em Porto Alegre já temos segunda opinião para cirurgias de coluna também, tá? Já há alguns anos, e os casos mais específicos serão encaminhados, não que o nosso associado seja obrigado a ir para uma segunda opinião, mas nós teremos um convênio com profissionais respeitados não só no Brasil, mas no mundo, e eu duvido que algum associado nosso não queira se submeter a uma opinião por um profissional, uma equipe, aliás, de profissionais desse naipe, antes de se submeter a uma cirurgia que às vezes pode trazer consequências bastante graves, de casos que se tem de pacientes, de associados nossos que entraram no hospital caminhando, fizeram uma cirurgia de coluna e saíram numa cadeira de rodas. Isso é obrigação nossa, enquanto gestores da saúde dos nossos associados, cuidando da saúde dos nossos associados, é obrigação nossa mostrar para os nossos associados os caminhos que levam a ele ter uma melhor qualidade de vida. Estamos também implementando na central em São Paulo a assessoria aos nossos participantes para os casos em que há negativas de procedimentos, tá? E que às vezes o nosso associado acaba indo para a justiça
porque sequer sabe que existem trâmites, existem instâncias dentro da CACI, aonde aquela negativa pode ser revertida em função de apresentação de novos documentos, novas evidências. Então, nós estamos implementando essa assessoria ao nosso participante para orientá-lo nos casos de negativa e em casos de doenças mais graves, em que acidentes, principalmente, em que as pessoas às vezes não sabem a quem recorrer. Gostaria de dizer que é claro que boas negociações, uma gestão da sinistralidade, um gerenciamento das cirurgias, ações que estão em andamento já, trarão economia. Mas mesmo com tudo isso sob controle, não será possível evitar o aumento das despesas acima das receitas. E não é só pela mudança demográfica, é também pela incorporação desenfreada de tecnologias dissociadas de resultados que agreguem melhor qualidade de vida aos nossos associados, mas que custam cada vez mais caro. É pelos materiais e medicamentos de alto custo, sem evidências científicas, mas que estão sendo receitados e solicitados pelos médicos, e muitas outras variáveis que influenciam nos custos de vida. Nós teremos que rever, sim, num futuro breve, o modelo de custeio. E eu concordo com vários pontos de vista que foram colocados aqui ontem pelo diretor do banco, Nery, mas entendo que só podemos implementar um novo modelo de custeio com uma ampla discussão com os nossos associados. Isso requer tempo, e enquanto isso, a CACI não pode ficar engessada porque o foco da gestão está em redução de despesas. Essa redução tem limite, sob pena de inviabilizarmos o nosso negócio e oferecer a melhor assistência ao nosso associado ao menor preço. Com relação à nossa rede de atendimento, nós temos em torno de 40 mil, temos mais de 40 mil prestadores credenciados, sendo que nós temos mais de 20 mil pessoas físicas, médicos, temos 13 mil clínicas, temos 3.400 laboratórios, 2.500 hospitais e em torno de 203 outros prestadores de assistência domiciliar, cooperativa de anestesistas e remoção de pacientes. Temos 65 clínicas CIS no país inteiro, temos 165 mil pessoas cadastradas na Estratégia Saúde da Família, que é um programa, é uma forma de atuarmos preventivamente na saúde dos nossos associados. Portanto, eu digo a vocês, utilizem as clínicas CIS, porque lá vocês vão encontrar um médico que vai olhar para vocês de forma integral. E foram realizados em 2012 quase 1.200.000 atendimentos nas nossas clínicas CIS. Nós temos muitas dificuldades de credenciamento no interior. Não só a CACI, mas as operadoras de um modo geral. Tanto é problema que estamos vendo aí o governo federal trazendo médicos de outros países para suprir a falta de médicos no interior do país. E nós, CACI, temos associados em praticamente todos os municípios do país, porque o Banco do Brasil está presente em todos os municípios do país. E muitas vezes municípios que sequer têm médicos. E quando tem, não querem atender nenhum convênio, porque toda a demanda daquele município normalmente é atendida por aquele médico. Concentração de profissionais em grandes cidades, especialistas inclusive, e mesmo nas grandes cidades temos problemas sim com determinadas especialidades, como é o caso de pediatria, psiquiatria e outras especialidades que não têm autogeração de exames. O que é isso? Quando eu vou num cardiologista, por exemplo, antes mesmo de me consultar, já foi feito um exame e ele já teve uma renda a partir do eletrocardiograma, por exemplo. Né? O pediatra não. A consulta com o pediatra leva meia hora, 1 hora e meia. E ele não tem autogeração de exame. Mesma coisa com o psicólogo, psiquiatra e os fisioterapeutas, que também a gente entende que precisam ser mais valorizados. Temos resoluções normativas que também influenciam de forma negativa no plano. Por exemplo, a resolução normativa
que diz que os prestadores precisam atender uma consulta em 10 dias, um exame em tantos dias. Quando o prestador não atende, e hoje todos nós sabemos que para marcar uma consulta com determinadas especialidades só tem para daqui a 60 dias, a 90 dias, quando o prestador não atende conforme a resolução, quem é multada é a operadora de saúde. Então, eu acho que há alguma coisa errada nisso, precisamos trabalhar. E a Unidas está trabalhando no sentido de que no Congresso Nacional se crie uma agência também, ou se dê poderes para a Agência Nacional de Saúde, não só regular as operadoras de mercado, mas também os prestadores de serviço. Porque nós trabalhamos dentro de toda uma regulação, uma regulamentação, enquanto os nossos prestadores de serviço estão livres para praticar os preços e as práticas, enfim, que eles querem. Estamos readequando e qualificando a nossa rede, e isso não significa redução da rede necessariamente, mas significa adequar a nossa rede às reais necessidades de cobertura médico-hospitalar da nossa população. O que nós queremos é readequação quantitativa e qualitativa, em que o tamanho da população em determinados centros corresponda a um número razoável de prestadores, de forma a tornar a prestação de serviços aos usuários da CACI algo satisfatório, mas que seja também interessante para o nosso prestador. Nós queremos uma relação de parceria com os nossos prestadores, mas nós queremos essa parceria com os prestadores que atuam dentro de protocolos, que atuam de forma ética, onde seja uma relação do ganha-ganha e não uma relação de ganha-perde. Creio que hoje, não só nas operadoras de mercado, nas operadoras de saúde, mas inclusive nos próprios prestadores de saúde, a própria ANS está discutindo intensamente a situação a que se chegou, onde chegou a saúde suplementar, porque ela não é sustentável. E não sendo sustentável para as operadoras, também não será sustentável para os prestadores, porque a maioria dos atendimentos feitos nos hospitais, nas clínicas e pelos médicos são feitos através de planos de saúde. Muito pouca gente teria condições de simplesmente pagar tudo particular, se não tivesse um plano de saúde. Ok, já vou completar. Nós discutimos também a verticalização, estamos discutindo dentro da CACI a possibilidade de verticalização. Isso significa que, sem abrir mão da nossa rede credenciada, o plano possa contar com serviços próprios, como hospital, pronto atendimento, clínicas de diagnóstico por imagens e demais serviços. Nós temos, sim, as clínicas CIS, que contemplam uma visão da medicina preventiva através da Estratégia Saúde da Família e vários outros programas. A verticalização é um assunto que vem sendo debatido cada vez mais por várias operadoras de saúde. E para encerrar, com relação aos planos de saúde da CACI e a rede de atendimento, são esses principalmente os informes e os assuntos que estão na pauta do dia, e eu me coloco à disposição aí para responder as perguntas em seguida. Obrigada. Miriam, muito obrigada pelas suas considerações e contribuição aqui no seminário. Agora, eu quero lembrar que as pessoas podem fazer suas perguntas, já encaminhando, né, para a gente se organizar. E eu convido agora o Ricardo Maeda para fazer as suas colocações. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Lá só te diria bom dia, gurias e guris. Então, mas de qualquer forma, eu tenho que agradecer na pessoa do Serginho Guedes o convite do Conselho de Usuários. Eu represento talvez todo o Brasil na medida com esse convite. Então, o que o professor Ogata falou ontem, as entidades têm que se renovar. Um pouco sobre credenciamento.
Eu separei 4 perguntas aqui. A primeira é da Leopoldina. Miriam, você poderia falar sobre os critérios de credenciamento de médicos? Muito se fala de médicos que deixaram a CACI pelo baixo valor das USs, outros reclamam que querem e a CACI não os credencia. Ela considera que estranho que as doenças que mais causam morte as cardíacas, e não existe um médico cardiologista nas unidades da CACI. Uma segunda aqui do Amir. O Amir é de Reg, Minas Gerais, de Reg 25. Nas cidades pequenas do interior, a rede de médicos credenciados é muito reduzida, quase nula. Para qualquer atendimento, o beneficiário tem que se locomover até alguma cidade polo, o que acaba dificultando e até inviabilizando o atendimento. O que a CACI pode fazer para melhorar o atendimento nas localidades e corrigir essa distorção? A próxima pergunta do Mário Fernando. Seria oportuno indicar os médicos destinados a termos o plano saúde família ampliado? Ou seja, com mais pessoas vinculadas aos associados da CACI? Não é bem credenciamento, mas... Uma outra aqui é do Hermínio, que é diretor do Rio Grande do Norte, Natal. É fato a dificuldade de credenciamento no interior. Diante dessa situação, ele faz uma proposta. Seja estendido o Mais CACI a qualquer especialidade médica, no sentido de incentivar médicos a se credenciarem, para que, se tenha sucesso nessa empreitada, colocar um plus ou um percentual maior. Caso isso não seja possível, a alternativa seria ampliar o quadro de profissionais médicos das clínicas CIS, de modo a programar atendimentos via deslocamentos de médicos às cidades do interior, onde não existem médicos credenciados. Obrigada pelas perguntas. A pergunta da Leopoldina aqui, muito se fala de médicos que deixam a CACI pelo baixo valor. Bom, Leopoldina, não é exatamente isso. A CACI não paga menos do que outras operadoras de saúde. Pelo contrário, pagamos mais do que muitas outras operadoras de saúde. Você diz que outros reclamam que querem e a CACI não os credencia. Com o advento da resolução que determina que cada um que descredencia você precisa colocar, especialmente os hospitais, outro no lugar, a gente tem uns critérios que levam em consideração o número de associados naquela região, naquele município, e a quantidade de médicos que precisa para fazer aquele atendimento. Porque quando você, por exemplo, digamos que eu tenha 2 cardiologistas no município, nenhum credenciado, aí eu credencio um, e normalmente a primeira pergunta, quando se vai credenciar, é quantas vidas você tem para oferecer. Então, digamos que eu tenha 100 vidas naquele município para oferecer, ou 1000 vidas. No momento que eu vou credenciar o segundo, essas 100 vidas são divididas por 2. E aí, em lugares, principalmente onde a gente tem mais médicos, isso acaba, às vezes, a gente ficando com uma rede, os bons acabam se descredenciando e a gente acaba ficando com os menos bons, digamos assim. Então, a gente tem critérios, sim, para credenciar, né? Levando em consideração a quantidade de pessoas e o número necessário para o bom atendimento dessas pessoas. É lógico que hoje nós temos problemas, porque só nos últimos anos ingressaram na saúde suplementar em torno de 12 milhões de pessoas que estão disputando aí os mesmos hospitais, os mesmos profissionais, basicamente, e isso fez com que a demanda pela utilização desses serviços aumentasse e a gente tivesse mais dificuldades de ser atendidos também.
A questão de ter nas clínicas CIS cardiologistas é uma questão a ser discutida, tá? Levando em consideração justamente que é uma das causas aí que mais atingem os nossos associados. A do AMIR, com relação às cidades pequenas do interior, as pessoas realmente precisam se locomover muitas vezes porque lá não tem nenhum médico. Ou quando tem, ele não é credenciado. Quando precisa de especialista, normalmente tem que sair dos municípios pequenos, porque nos municípios pequenos não há especialistas. Mas tem uma forma de resolvermos isso, que foi a forma que o Maeda apresentou aqui, através dos agentes facilitadores, que no Rio Grande do Sul conseguiram credenciar em 3 anos e meio, nos municípios menores do estado e com maior dificuldade, conseguiram credenciar mais de 1.000 profissionais. E amenizou muito o problema da falta de atendimento no interior do estado. Então, acho que essa é uma experiência que deve ser levada e trabalhada em todo o país. Só que, óbvio, é um trabalho voluntário, precisa de voluntários com muita vontade de nos ajudarmos. Mas essa forma dos agentes facilitadores tem ajudado muito a CACI, porque muitas vezes os nossos profissionais que estão na capital, os nossos negociadores que estão na capital, vão para o interior e são mais um vendedor, digamos assim, para aqueles profissionais que estão no interior. Já o nosso funcionário, o funcionário do banco, o associado da CACI, que está lá no interior, ele tem uma relação de amizade, uma relação social com esses profissionais que às vezes, que na maioria das vezes, facilita a gente fazer esse credenciamento de profissionais no interior. Então, é uma sugestão. Ao mesmo tempo, a gente tem conversado muito com os superintendentes do Banco do Brasil nos estados, para que os gerentes do banco no interior nos ajudem a manter esses profissionais, a fidelizar esses profissionais, ou ampliar a nossa rede de credenciados, uma vez que fazem negócios com o banco, né? Então, é uma outra forma que a gente tem pedido ajuda ao banco nessa situação. Com relação à pergunta do Mário, seria oportuno indicar medidas destinadas a termos o Plano CACI Família ampliado? Existe o nosso Plano CACI Família ampliado aqui, você fala no sentido de mais pessoas poderem aderir. Nós temos uma limitação legal que limita até o 3º grau, tá, de parentesco. Então, acima, a mais do 3º grau, nós não podemos fazer essa ampliação. O Hermínio Sobrinho, também com relação à dificuldade de credenciamentos no interior, que seja estendido mais CACI a qualquer especialidade médica, essa é uma coisa que nós sempre discutimos na diretoria. Aonde, naqueles municípios onde eu só tenho um especialista, por exemplo, a gente faz essa discussão sim para ampliar o Mais CACI. E o Mais CACI já é um plus. Os profissionais que fazem parte do Mais CACI, eles já ganham um valor diferenciado para atendimento aos associados da CACI. Ok? Agora, eu vou fazer aqui para o Maeda. Da Eliana. O registro aqui, o Reginaldo, ele colocou aqui, eu quero fazer um elogio à atuação da Clínica CIS Santos, com marcação de horário. Bem, ele faz lá um elogio, então, para a Clínica CIS Santos, ok? Agora é para o Balestrinho, e é do Davi Salviano. Parabéns por suas colocações e revisão do momento que atravessa o sistema de saúde nacional. Gostaria de saber a sua opinião se não existe uma grande lacuna em nosso país acerca da discussão do modelo assistencial a ser adotado por todos os atores desse setor. Capitaneada pelo governo federal, mas
Me ajuda, Salviano. Oi? Pressionada por todas as associações de expressão, como a ANAP, entre outras. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado pela referência. Falta um projeto de saúde para o nosso país. Não é para a medicina suplementar, nem para os hospitais da ANAP, nem para a CACI, nem para o cidadão, nem para o médico cubano. Falta um projeto realmente de saúde para o nosso país. Onde é que queremos chegar para a saúde? Nós precisamos parar de discutir a remuneração e voltar a discutir o financiamento. O financiamento do setor é uma das piores coisas que existe no nosso país. O Brasil gastou, em 2012, vou sempre falar em números grandes, 400 bilhões de reais com a saúde. Desses, 55% foram gastos no setor privado e 45% no setor público. Ora, o Brasil, nas 10 maiores economias do mundo, é a única onde se gasta tão pouco com saúde. É a única. O governo federal, ele gastou em 2012, ele tinha à disposição algo em torno de 65 bilhões de reais. Ele não conseguiu gastar tudo isso. 65 bilhões de reais dá algo em torno de 3% do PIB, que é muito pouco comparado com as outras economias mundiais, que gastam, em média, um percentual também semelhante, porém, gastam 76%. Na média do setor saúde é sustentado pelo setor público. Isto sim que é correto. Não pensem que pelo fato de fazermos parte do setor privado, vocês também fazem, significa que nós achamos que o setor privado deva ser majoritário. Ele tem que voltar a cumprir o papel dele, que é o papel de desenvolver inovação, que é o papel de ajudar e de ser complementar da saúde. O setor privado, quando ele financia mais, ele na realidade ele está invertendo a lógica num país como o nosso. Nós somos um país de desvalores. Me desculpem, mas nos últimos anos nós ouvimos um mote de que nós tivemos, não sei se algo em torno de 40 novos milhões de pessoas que ascenderam à classe C. Você sabe o que é classe C no nosso país? É uma renda familiar de R$ 1.200.